A graça do Senhor Jesus está sobre nossas vidas. Mateus 7-9. Estamos lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Fique conosco até o fim. Se desejar, esteja também compartilhando para que outras vidas sejam abençoadas. O capítulo 7 vai continuar o sermão da montanha. Vamos entender Jesus, que vai estar falando acerca do hábito de julgar os outros. E diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Como é que você vai dizer a seu irmão, né? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, se estiver no seu olho uma trave, algo muito maior que um cisco, muito maior. Então nós vamos ver aqui que na verdade não é que você não pode estar num critério justo, falando, vendo, reconhecendo os fatos que aquela pessoa, por exemplo, que você está andando, que você é da sua família, do seu trabalho, está fazendo as coisas erradas, que é da igreja, mas os seus atos não estão de acordo com a palavra de Deus. Claro que se você está vendo isso, você pode estar ajudando. O que Jesus está falando é acerca daquele que está errado até mais, com uma trave no seu olho, está tentando tirar o argueiro do olho do seu irmão. Ou seja, você está pecando mais do que o seu irmão, ou alguém está pecando mais do que você e vem lhe corrigir com críticas, não para lhe ajudar, porque quem tem uma trave no olho não tem como ajudar quem tem apenas um cisco, algo bem menor no seu olho. Então que nós possamos estar ajudando sim, não é, as pessoas que estão erradas, mas se nós estivermos fazendo algo parecido ou pior, então vamos nos purificar primeiro, vamos nos limpar primeiro e depois então estaremos ajudando a essa vida. É isso que Jesus quis dizer. Então muitas vezes está se fazendo o mesmo, igual como eu falei, ou coisas até piores, e vai querer criticar o irmão, não é, com seu argueiro, não é, um argueiro no seu olho. Nós podemos ver que Jesus, não é, vai estar ensinando acerca dos caminhos, não é, qual o caminho que você deve seguir, a porta estreita ou a porta larga. Jesus vai estar falando dos falsos profetas, no versículo 15 em diante. Acautelai-vos desses, porque eles vêm vestidos como ovelhas, mas na verdade são interiormente lobos devoradores. Fugir da aparência desses. Não fique com essas pessoas que estão mostrando uma santidade que na verdade não estão vivendo. Nós vamos ver também ainda no capítulo 7, falando acerca da bondade de Deus, como Deus é bom. Se você pedir algo, Ele vai lhe dar. Tenha certeza, ore, peça, deseje aquilo que você tem necessidade, que não é para a vanglória, é para a honra e glória do reino do Senhor, para a honra e glória do seu nome, do nome do Senhor Jesus. Mas você tem essa necessidade, não se preocupe, pode pedir, Deus vai lhe dar. Então nós podemos ver, se nós que somos maus, como vai dizer a palavra de Deus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, como é que Jesus, como é que o nosso Deus não nos dará os bens? Ele vai negar? De forma nenhuma. Ele vai nos dar. Em outro texto vamos ver dizendo que ele também não vai negar o Espírito Santo. Quem pede o Espírito Santo? Aquele que reconhece que é pecador, aquele que se arrependeu. Então busque o batismo com o Espírito Santo, busque o preenchimento do Espírito Santo em sua vida e ele vai dar. Então nós podemos ver, não é? Ele também falando acerca dos dois alicerces, aquele que edificou a sua casa na areia ou aquele que edificou a sua casa na rocha. Qual você tem edificado a sua casa? Minha irmã, eu edifiquei em Jesus, mas você está fazendo como o Senhor Jesus mandou? Então façamos para que tudo vá bem. Então Deus é maravilhoso. Podemos ver ainda no versículo 29 deste capítulo, vai falar acerca da autoridade de Jesus, né? Então Jesus vai terminar o discurso dele e a multidão fica admirada da sua doutrina. A multidão reconhece que ali há algo diferente em Jesus, e assim as multidões, ou o seu colega de trabalho, de escola, o seu familiar deve ver que você fala com amor,
com autoridade, mas é porque vem do alto, vem de Deus, vem do próprio Jesus para você através do Espírito Santo na sua vida. Então eles reconheciam, né, diz o versículo 29, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Estavam se mostrando ali, querendo mostrar, né, falar de algo que eles não viviam, impor leis a outros, eles mesmos não carregavam, né, aqueles fardos que eles impunham ao povo. Então, mas Jesus não, ele falava com autoridade e a autoridade dele era completa. No capítulo 8, nós vamos ver, dizendo assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Eu vejo muitos orando assim: vai orar por um enfermo, Senhor, se for a tua vontade, que ele seja curado. Nós sabemos que devemos colocar tudo. Você que anda nos propósitos do Senhor sabe como é que funciona o reino. É tudo mesmo debaixo da vontade do Senhor. Ele sabe o que é melhor. Mas nunca venhamos a orar assim, porque Jesus levou as nossas enfermidades. Ele veio, como nós vamos ver no decorrer ainda dos capítulos de hoje, que ele veio, levou as enfermidades, não é? E ele curou a todos que estavam ali quando eram levados até ele. Então o desejo dele é esse: mas se eu orei, confiei e a pessoa, né, meu ente querido, partiu para a glória, louvado seja o nome do Senhor que sabe todas as coisas. Mas não ore com dúvida, ore pedindo mesmo para que seja você curado dessa enfermidade, para que o seu ente querido, esse amigo quem você está orando, seja curado, porque para isso Jesus veio. Nós sabemos que todos têm limite aqui na terra, um dia estaremos partindo para a glória. De enfermidades ou não importa, foi pouca fé, não importa, não estamos aqui questionando isso, a vontade de Deus prevalecerá, é bem verdade, mas o bom é que estejamos vivendo uma longa vida, mesmo nas tribulações desta vida, vencendo, glorificando o nome do Senhor e reconhecendo que nele há vida, que nele, que em Jesus há a cura, a salvação. Então nós vamos ver também falando acerca do centurião de Cafarnaum, ainda no capítulo 8, a sogra de Pedro, que diz assim no texto da palavra de Deus, versículo 14 a 17. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória a Deus, ele levou essas doenças nas suas chagas. Cada chicotada que ele tomava, bofetada, todo ferimento no seu corpo com aquela coroa de espinhos, ali foram enxertadas as doenças, as nossas enfermidades. Não vamos aceitá-las, vamos dizer: Jesus, eu quero vida, eu quero pregar a tua palavra, eu quero, Senhor Deus, que nenhuma enfermidade venha sobre o meu corpo, e a enfermidade que está no seu corpo, no nome de Jesus, eu digo agora, seja repreendida, no nome de Jesus. A dificuldade que você está passando, seja repreendida em nome de Jesus. Ele nos deixou claro que nós teríamos, não é, dificuldades na vida, teríamos lutas. Isso ele deixou também para nós, e sabemos que neste mundo é mesmo assim, porque nós não somos deste mundo, mas quanto a uma enfermidade, a um espírito demoníaco na vida do seu ente querido que o faz beber, né, fumar, se prostituir, matar, roubar, adulterar, Deus veio para libertá-lo, Jesus veio para libertá-lo, glória a Deus. Então Jesus vai mostrar aqui também como é que devemos segui-lo, a partir do versículo 18. No versículo 21 diz assim: e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que, primeiramente, vá sepultar meu pai. Mas Jesus vai dizer o quê? Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Muitos pensam que aquele pai daquele jovem, daquele homem, estava morto. Jesus jamais faria isso se o pai dele estivesse morto ali naquele momento.
em que Jesus falava com ele, porque os judeus cuidavam muito dessa área para chorar, lamentar, prantear, cuidar do seu morto, não é? Então, na verdade, ele queria dizer assim: Senhor Jesus, vou te seguir, mas deixe eu estar com meu pai até que ele morra. Provavelmente o pai tinha saúde, seria um tempo que aquele homem ainda estaria. Deixe que os mortos, aqueles espiritualmente mortos, cuidem desses, não é, que estão mortos e que vão literalmente morrer, que sejam enterrados, não é, por esses que estão mortos espiritualmente, mas você larga tudo e vem. Mas se fosse aquele momento ali que o pai daquele homem estivesse morto de verdade, Jesus não teria dito essa palavra. Vamos ver Jesus apaziguando a tempestade, os endemoniados gadarenos. Vocês vão estar lendo, vocês vão estar meditando ainda. São textos fáceis de compreensão. Glória a Deus por isso. Nos versículos de 23 a 27, não é? Nós vamos ver Jesus, que ele vai estar fazendo uma travessia de 10 quilômetros, saindo de Cafarnaum até Gadara, que vai ser onde ele vai encontrar esses endemoniados. No capítulo 9, o versículo 3 diz: E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Por que ele blasfemava? Diziam eles, porque Jesus estava fazendo milagres, expulsando demônios. Jesus estava curando enfermos, nesse caso aqui, o paralítico ali naquela cidade de Cafarnaum. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então ele estava tomando para si, pensavam, diziam os fariseus, algo sobre a sua vida que na verdade não era para ele. Então ele estava blasfemando, dizendo na verdade que ele era Deus. Então nós vamos ver também que Jesus vai estar chamando Mateus aqui para segui-lo. No versículo 9, a vocação de Mateus. Então chama aquele publicano, aquele pecador, e ele segue a Jesus. Vão todos para a sua casa e ali estão muitos pecadores, muitos publicanos, mas Jesus não estava nem aí, porque sabemos com quem você anda, realmente a sua imagem tem valor ou não. Mas Jesus, naquele caso ali, não estava preocupado com nada. O que ele se preocupou e se preocupava o tempo todo era com o reino e como agregar aquelas vidas em seu reino. Essa é a nossa preocupação. Não vamos andar com qualquer pessoa. Claro, me diga com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. Mas se você vai sair, você vai ao encontro dessa vida prostituta, dessa vida viciada, dessa vida na criminalidade, para pregar o evangelho, para agregá-la, não é, para o reino, louvado seja o nome do Senhor. Vá, que Deus vai estar com você dando palavra e você levará a salvação para todos. Então Jesus não estava nem aí para aquele povo, ele queria na verdade salvar vidas. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal, no nome de Jesus. Querido Deus, entrega em Tuas mãos, ó Pai, essas vidas. Que o Teu Espírito Santo fale o que eu não pude falar nesse instrumento, Senhor Deus, limitado, mesmo sendo usado esse instrumento como eu, Pai, pelo Senhor, mas que nós possamos verdadeiramente sentir a Tua presença ao estarmos lendo a Tua palavra. Deus, obrigado, Senhor, por toda essa oportunidade durante todo este ano. Abençoa os Teus servos que conosco também estão fazendo a leitura diária da Tua palavra. Cremos que o Senhor tem cuidado de cada uma dessas vidas. O Senhor se alegra ao ver essas vidas com a Tua palavra em mãos, lendo, meditando. É a Tua palavra. Senhor, cumpre os Teus propósitos nessas vidas de cura, de libertação, de salvação, de bênçãos financeiras, Senhor, espirituais. Deus, em nome de Jesus, continue falando aos nossos corações, tirando de nós toda hipocrisia. Nós que devemos tirar de nós toda hipocrisia com a ajuda do Teu Santo Espírito, para que este mundo possa ver que verdadeiramente somos servos Teus e que estamos fazendo a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária Auxiliadora Freitas.